Todo mundo que está vendo já te conhece, mas se apresenta para o pessoal que ainda não conhece um pouco da sua história, que não sabe como começou. Então, fiquei um pouquinho famosa, né, numa fatídica campanha no YouTube que falava sobre a minha trajetória financeira com investimentos, que era comecei investindo R$ 1.500 em ações e 3 anos depois tinha construído um patrimônio de mais de 1 milhão. Na época deu um alvoroço, né, um pequeno Só um alvoroço, pouquinho, só um só um pouquinho. pouquinho. Isso foi em março de 2019. Já passou dos 2 anos. Já fazem 3 anos essa história. Mas tudo começou há muito tempo atrás. Na minha adolescência, eu sempre fui uma pessoa muito preocupada com o meu futuro financeiro. Porque eu observava as famílias dos meus amigos, eu via que as coisas eram muito diferentes na família dos meus amigos em relação à minha família. Então, eu vivia num ambiente de pessoas com bastante dinheiro, mas em casa as coisas eram muito montanha-russa, assim. Eu via muitas brigas dos meus pais, estresse financeiro. A gente mudou de estado por questões financeiras. Então, eu nasci e cresci em São Paulo, desde que eu nasci até os 15 anos. Aos 15 anos, o meu pai foi demitido, não tinha guardado dinheiro nenhum, não conseguiu se reposicionar no mercado, tivemos que baixar o padrão de vida, a gente saiu de São Paulo e foi morar em Santa Catarina para ele trabalhar na empresa da família. E tudo isso, assim, mexeu muito comigo, enxergar a limitação geográfica, as questões de brigas em casa, a preocupação com o dinheiro. Então, eu fui criando uma mentalidade bastante preocupada, assim, com plantar, com observar o que meu pai estava fazendo de errado. Se eu quisesse ter a vida que os meus amigos tinham, que era ir para Disney todo ano, que a gente não ia, eu teria que fazer alguma coisa. Enfim, em resumo, eu tinha uma boa vida, mas se eu quisesse algo a mais, eu ia ter que assumir as rédeas, né? Não ia nada cair do céu para mim. Então, eu comecei a trabalhar aos 14, 15 anos, dando aula de dança, fui modelo, tudo que dava para fazer, para arranjar um dinheirinho, eu fazia. Inclusive, eu pretendia fazer faculdade de dança, né? Desde os 3 anos eu dançava, cresci com essa ideia. E aí, na hora do vamos ver, eu falei, não, isso aqui não vai me dar dinheiro, eu preciso de uma faculdade que garanta um pouquinho mais, né? Nem todo mundo pode se dar o luxo de fazer a faculdade que sempre sonhou, principalmente quando é do ramo artístico, né? Então, eu fui para administração, falei, se eu quiser um dia ter uma escola de dança, administrar alguma coisa no mundo artístico, pelo menos a administração vai me servir. E aí, logo no começo da administração, eu acabei me apaixonando por empresas, por empreendedorismo, por investimento em empresas, enfim. E aí foi quando eu conheci a Empíricos, também interrompida por um anúncio. E aí, então até aquele momento eu já era preocupada com o meu futuro financeiro, eu já guardava dinheiro, mas eu não fazia a segunda etapa, que era investir. E foi quando eu conheci esse novo mundo, né? Essa segunda etapa. E aí eu comecei a investir sendo assinante da Empíricos, que é onde eu trabalho hoje, sou sócia. Enfim, saí da caverna, né, e descobri um novo mundo. E aí eu fiquei inconformada com como as pessoas não tinham acesso àquilo. Hoje todo mundo fala em investimentos, virou um papo de bar mesmo. Mas naquela época, que nem é tão distante, mas 5, 6 anos atrás, realmente não se falava disso, assim. As minhas matérias na faculdade de mercado de capitais foram uma vergonha. O professor não ensinava nem o que era uma ação, e eu já estava vendo isso sendo assinante da Empíricos, então realmente foi só crescendo um inconformismo em mim. E aí, enfim, para tornar curta uma história longa, eu peguei um momento muito especial para as ações, que foi ali 2015, 2016, foi a retomada da bolsa, né? Ela estava em 40 mil pontos, e aí ali ela decolou, eu comprei ações a preço de banana, teve ação que eu comprei que em 2, 3 meses dobrou. E menos de um ano teve ação que eu comprei que multiplicou por 5, algumas até mais, num prazo um pouco maior. Então, eu até fiquei meio iludida, assim, tipo, nossa, isso aqui realmente muda vidas. E aí eu comecei a falar sobre investimentos com amigos, com familiares, cada vez mais
eu percebia que no meu sábado à noite eu tava com brilho nos olhos de falar de investimentos, e aí eu percebi que virou realmente uma missão de vida. Aí eu me formei em administração, queria muito trabalhar no mercado financeiro. Durante a faculdade, que eu fiz lá no Sul, antes de voltar para São Paulo, eu não tive estágios bons. Aqui em São Paulo a gente tem muita oportunidade bacana. Lá em Blumenau, não é assim. O estágio é realmente ganhar R$600 para servir café. Não tem estágios legais, que hoje em dia as faculdades abrem várias portas. Enfim, não tinha isso. Então, me formei assim, com um currículo em branco, com o sonho, com a vontade de trabalhar no mercado financeiro. Mas assim, zero caminho ou não sabia o que fazer. E aí eu mandei um e-mail para Empíricos, falando que eu era assinante deles, cliente, né? Que eu era muito apaixonada pela empresa, enfim, dei uma chavecada lá. Fiz um copyright. Fiz legal. um copy no e-mail e nem sabia o que era copy no momento. Fui chamada para uma entrevista. E aí tudo aconteceu. Uma semana depois eu estava voltando para São Paulo para morar aqui sozinha. Entrei lá como assistente de copywriter. Que eu nem sabia o que era, né? Depois a gente pode até falar um pouco sobre isso. Mas eu não fazia ideia do que era. Eu só falei assim, me coloca em qualquer lugar que eu preciso estar nessa empresa. Eu era realmente muito apaixonada. Acho que todo mundo sabe isso. A cada dia que passa eu me torno mais. E aí eu fui me dando bem lá. Eu virei sócia, acho que 2 anos depois. Agora, em março, faz 4 anos de empresa. Então, estou há 3 anos e meio lá. Nesse meio tempo também criei o meu curso de educação financeira, que é a sua jornada milionária, com mais de 60 mil alunos. Errei bastante, aprendi muito, ajudei algumas pessoas, também fui para o Instagram falar sobre isso, enfim, faço de tudo um pouco lá. Legal que é uma história que, para quem está ouvindo e não conhecia, pode se identificar. Eu me identifiquei em vários pontos. Primeiro que eu resolvi aprender investimentos, trabalhar no mercado, vendo as decisões erradas da minha família. Comecei a trabalhar com 14, o Murilo com 16. E a gente percebe que muita gente, às vezes, olha o nosso palco hoje e fala, pô, todo mundo aqui nasceu milionário. Tem gente que fala que eu e o Murilo nunca morou na favela. A Betina, o pai dela deu 1 milhão para ela, por isso que tem. Na realidade, não é assim que funciona. É uma jornada de conhecimento, de estudo, de sair da zona de conforto. Igual, você teve a questão de ter que diminuir um pouco o padrão, mudar de estado, não teve oportunidade de estágio legal. Eu e o Murilo, a gente nasceu na favela, mas a gente foi trainee da KPMG, a gente trabalhou no Bradesco, e era estágios legais, tipo, você ganhava lá 3 mil para trabalhar, ter responsabilidade, crescer. E eu vejo que hoje as pessoas, infelizmente, querem ter esses resultados. Mas quando a gente conta as histórias, tipo a sua história, a nossa, eles não querem pagar o preço, eles não querem passar por isso. Então é uma história inspiradora que mostra para as pessoas que não é que a gente está aqui porque colocaram a gente aqui do nada. Existe tudo um trabalho, um processo para chegar aqui, né? Porque eu lembro naquele caso, né, da sua propaganda, que viralizou, foi para tudo que é canto. A maioria das críticas que eu observava na internet era justamente falar assim, mas fez 1 milhão em 3 anos, tal, isso, aquilo, foi o pai que deu, tá ligado? Então, eu lembro de um comentário que era bem assim, o primeiro mês o pai deu os 1.500 e depois de 2, 3 anos deu 1 milhão, tá ligado? Foi tipo assim o comentário. E assim, confesso que eu não conhecia a sua história, mas nunca cheguei a julgar nem nada, eu sempre penso da seguinte maneira. Pô, cada pessoa tem seus obstáculos, eu sei que são realidades diferentes, mas nem por isso uma vai ficar acomodada e a outra não, tá ligado? Tanto que a gente mesmo comenta entre nós. Tem várias pessoas na quebrada que realmente correm atrás do seu progresso, da sua melhoria de vida, e outras não. Isso acontece também em outras classes sociais. E aí eu queria saber de você, como que foi a sua reação durante aquele momento, né, que você explodiu em tudo que é lugar? Vocês foram no Pânico também, que eu lembro de ter visto... Não, saiu até no Fantástico. E o legal é que foi no mesmo mês que a gente criou o Favelado Foi, Investidor. Isso mesmo. Março 19 por isso também. que eu tô lembrando As alguma redes coisa sociais, assim. tanto as nossas quanto a sua, cresceu no mesmo... Que eu lembro que Legal. na KPMG, né, a gente tinha nossa equipe, e a gente comentava sobre investimentos e tudo mais. Aí um amigo lá do trabalho falou, e esse negócio da Betina, será que é verdade?
Eu falei, cara, eu não sei dizer se é verdade ou se é mentira, eu não conheço, tá ligado? Não vou definir aqui, não vou Na julgar realidade, sem eu saber. via muitas pessoas também falar que, pô, vamos fazer isso, então, pô, R$ 1.000 e virar 1 milhão. Mas no momento que você foi específico, falou que foi só os 1.000 que foram 1 exatamente. milhão. Você fez aportes constantes até lá e ainda pegou Exato. uma subida da Bolsa de Valores. Só que as pessoas não... naquela época era pior ainda. Hoje eu acho que tem muita mais informação no mercado, na internet. Quando a gente começou, tinha poucos canais. Quando você começou também. Então, a gente sabia que o investimento estava mais no institucional, mas na pessoa física... Exato. E como que foi o momento que você falou, pô, agora eu tô famosa? Agora eu tô Num com jeito 100 mil, positivo ou 200 negativo, mil eu não do sei, mas nada. tô famosa. Pô, foi um baita aprendizado, né? Até hoje eu tava vindo pra cá e pensando nisso, assim. Cara, quanta coisa eu não evoluí como ser humano desde então. Porque naquele momento, quando tudo aconteceu comigo, qual foi a minha reação? Saí brigando com todo mundo e querendo provar que eu tava certa, que era isso mesmo. Levei print de todos os aportes no Pânico. Lembro da... A gente chegou no Pânico, eu cheguei com as folhas, né, pra mostrar pra eles. Eu lembro deles colocando contra a luz pra ver se tinha uma edição e tal. Você acha que falaram disso ao vivo? Não falaram nada, porque naquele momento as pessoas não queriam a verdade. As pessoas queriam o bafafá. A polêmica, né? É a polêmica, né? É isso que vende. E eu, inocentemente, quis tentar convencer alguém de alguma coisa, tentar brigar com a mídia, tentar, né? Sei lá, enfim, foi um grande momento de aprendizado. Eu lembro de entrar numa sala com um jornalista, sair da sala e falar, nossa, arrasei, agora provei meu ponto, essa matéria vai sair, vai mudar tudo. E aí, tipo, ia pro ar, ia sair a notícia com, entre aspas, coisas que eu nem falei, sabe? Aí vinha tudo distorcido. Aí um monte de gente veio falar, Betina, você tem que entrar numa sala com um jornalista e gravar tudo pra provar. Mas nem isso adianta, porque você vai gravar e depois que a notícia já saiu, ninguém quer ver a gravação certa, sabe? E hoje eu enxergo isso, tenho uma maturidade maior pra entender que críticas sempre vão existir, sempre vai ter gente querendo te diminuir, principalmente por ser mulher. Então, você vê uma mulher bem-sucedida, ou tem um pai por trás, ou tem um marido por trás. Mas, além disso, acho que também tem o lado de reconhecer o meu erro. E eu errei muito naquele momento, sabe? Por mais que eu não tenha dito a frase transformei R$ 1.500 em 1 milhão, não foi transformei, foi comecei, e o meu aporte de fato foi em Banco do Brasil, R$ 1.520, sem ações, estava R$ 15,20. Eu deveria ter deixado mais claro desde o início que houveram aportes, houveram não existe, né? Que houve aportes mensais, constantes, até porque é o que eu prego hoje. Eu falo, gente, não adianta ficar discutindo Evergrande, discutindo valuation, se você não sabe o princípio, se você não pensa a longo prazo, se você não diversifica, se você não pensa em alocação. Isso é o básico e é o mais importante. O básico é o mais importante. Então, assim, foi foda naquele momento, me fez evoluir, sei lá, anos como ser humano, reconheço o meu erro, mas também não me arrependo, assim. Eu acho que foi muito bom, porque eu vejo que, naquele momento, o que me deixava bastante em paz? Pensar que as pessoas que se ofenderam com aquela propaganda, as pessoas que, sei lá, por algum momento pensaram, nossa, eu posso ficar rico investindo R$ 1, as pessoas que foram me xingar no Twitter... Enfim, aquilo fez mal durante 5 minutos que ela foi lá, postou o comentário ruim e seguiu a vida e, enfim, nem sei onde está hoje. Agora, as pessoas que me deram ouvidos e, de fato, foram estudar um pouquinho mais sobre investimentos por causa daquela propaganda, que é muita gente que me manda mensagem assim hoje, pô, no longo prazo, elas estão felizes da vida hoje. Eu recebo muita mensagem, toda vez que eu falo que eu errei naquele momento, eu recebo muita mensagem falando, Betina, nunca diga isso, porque eu agradeço todos os dias por aquela propaganda, eu só abri meus olhos por causa daquela propaganda, hoje eu tô investindo, já mudei minha vida, tô super feliz. Então, assim, acho que como tudo na vida, não tem preto no branco. Foi errado, poderia ter sido de outra forma, mas também se fosse de outra forma, não teria alcançado tanta gente que alcançou, né? Na realidade, você atingiu um público bem geral. A sua propaganda chegou para todo mundo. Tava em música, tava em filme, em qualquer coisa que tinha. Foi primeiro lugar no Trending Topics do Twitter
no Brasil e segundo mundial. Mundial. Nossa. Então, Só o isso. impacto que você colocou na mente agora é muito legal mostrar o quê? Se o cara discordou ou não, ou acha que é mentira, ele foi procurar saber. E aí, ao procurar saber, viu que é possível e começou a investir.